Temporada 1992, quando estamos em busca dos dois grandes finalistas para a grande decisão desta temporada 92 do Campeonato Nacional. Flamengo e Vasco, de muita história, de muita tradição. Domingo, você viu o que aconteceu aqui, né? No final de semana, no encontro entre Flamengo e Vasco, aconteceu de tudo. E hoje o jogo já pelo retorno deste grupo, né? Que tem exatamente Flamengo, Vasco, Santos e São Paulo. O Flamengo vem para o gramado do Maracanã. Daqui a pouco vai pintar o Vasco da Gama. E as primeiras informações já estão pintando com o repórter Otávio Muniz. Boa noite, Jota. Boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes. Bem, o Flamengo está escalado pelo técnico Carlinhos. Não tem nenhuma alteração em relação ao time que jogou contra o Vasco e empatou 1 a 1 aqui no final de semana. Gilmar do gol, Charles 2, Júnior Baiano 3, Gotardo 4 e Piá número 6. O Idemar é 8, Júnior 5, Zinho é 11, Paulo Nunes 7, Gaúcho 9, Nélio número 10, o técnico é Carlinhos. O Vasco da Gama com uma alteração, a efetivação de Flávio no lugar de Giovani machucado, joga com Regis no gol, Luiz Carlos 22, Tinho mantido no lugar de Alexandre Torres machucado, número 3, Jorge Luiz 4 e Eduardo 6, Luizinho 5, Flávio 8, Bismarck 7 e William 11. O ataque tem Edmundo, número 9, e Bebeto, número 10. Vai apitar a partida Márcio Rezende de Freitas, de Minas Gerais. Ele vai fazer a sua 18ª arbitragem no Campeonato Brasileiro. É bancário, vai às Olimpíadas representando o Brasil. Tem 36 anos, distribuiu 77 cartões amarelos e 5 vermelhos. Os seus auxiliares, Evaristo Francisco de Souza, Carlos Luiz Vicente, os dois do estado de Minas Gerais. Está muito tranquilo aqui no banco do Flamengo, o técnico Carlinhos. E hoje é o dia-chave, né, Carlinhos? Quem ganhar vai brigar com ou Santos ou São Paulo. Boa noite. Realmente é um jogo que vai indicar, de repente está indicando um dos finalistas. Então é um jogo que merece todo cuidado. Será que vamos ver mais bola do que vimos no domingo, Carlinhos? Eu acredito que sim, porque às vezes a equipe tem potencial para isso. Muito obrigado a Carlinhos, o treinador muito reservado do Flamengo, que está aqui no banco de reservas, fumando seu tradicional cigarro. Muito tranquilo, Carlinhos. Ele só fala miúdo quando fala conosco. Quando ele grita com os jogadores no campo. Se nós conseguirmos essa vitória, estaremos realmente numa posição muito boa, independente do resultado de São Paulo. Mas, volto a dizer, são dois jogos dificílimos. Falta do Giovani. É um jogador técnico que dá uma velocidade grande à equipe. Mas o Flávio é um belo jogador e tem tudo para substituí-lo bem. Explicações do técnico do Vasco da Gama, Nelsinho, aqui na Bandeirantes, J. Júnior. Muito bem, está aí a primeira participação do repórter Otávio Muniz, um grande público no Maracanã, como já era de se esperar, né? Mas evidentemente não teremos aqui hoje a repetição do que aconteceu no domingo. Mais de 101 mil pagantes para Flamengo e Vasco da Gama, até porque estamos num dia útil, né? Dia de trabalho e aquela coisa toda. Mas um grande público que deverá superar, segundo os especialistas aqui de Maracanã, a 60 mil, 65 mil espectadores. Vamos saber da expectativa do Gerson, o nosso canhota, aqui ao nosso lado no Maracanã, para Flamengo e Vasco, sempre um grande jogo. Boa noite, Gerson. Muito boa noite, Jota. Boa noite, Tatá. Boa noite, amigos. A expectativa é muito grande. Eu concordo com o Tatá e concordo com o Nelsinho. E com o Carlinhos também. Nós temos que ter futebol. Porque esse público não compareceu aqui de graça. E para ver aquela barbaridade que nós vimos no domingo. Primeiro tempo, só pancadaria. Jogo mesmo, beleza mesmo, dos 20, 25 minutos para o final do jogo. Aí sim. Agora, e um outro detalhe, esses jogadores hoje, já a arbitragem, tomara que o Márcio segure esse jogo, porque a arbitragem já está muito visada pela direção do departamento. E um outro detalhe, quem ganhar aqui, tá certo, vai disputar em São Paulo domingo. E se não tiver muito bem arrumadinho aqui de cartões, tá certo, com os cartões, pode chegar em São Paulo sem meio time.
É negócio enfrentar aquelas feras de São Paulo, os grandes times de São Paulo, seus principais jogadores? Acho que não. Quer dizer, até para o público não é negócio, lógico, não é para o jogador e muito menos para o público. Então eu espero um grande jogo, como foi no final do segundo tempo, né? No segundo tempo do domingo passado, um grande jogo. Tem o Giovanni, o Nelsinho já explicou, o Flávio dá conta do recado, melhorzinho um pouco o William, que não esteve bem no domingo, fora de ritmo, e pelo lado do Flamengo tem o Marquinhos, que está no banco. Mas eu prefiro ainda o Flamengo desta maneira, com o Nélio e Paulo Nunes, assim ele se saiu bem no Campeonato Carioca. É isso, então. Aí, portanto, a primeira participação do Gerson. No gramado está tudo pronto. Fora do campo é que as coisas ainda estão se arrumando, né? E o árbitro Márcio Rezende de Freitas apenas espera um ok de um dos seus auxiliares, que está tentando arrumar tudo no posicionamento dos repórteres de rádio, de televisão, os repórteres fotográficos, né? O Vasco vem de 3 empates. O Vasco ainda não ganhou nesta fase. Pega o Flamengo, que em 3 jogos teve exatamente uma vitória, um empate e uma derrota. O Márcio Rezende de Freitas pediu ao Daniel Pomeroy e o auxiliar dele, que são os árbitros reservas, que fossem retirar os rolos de papel higiênico que foram jogados no campo. Queria comunicar ao Márcio que, se fosse na Copa do Mundo de 78, ele mais ou menos começaria cada partida daquela Copa do Mundo com 30 minutos atrasado, porque a torcida argentina observa muito essa prática de arremessar papel higiênico contra o gramado para fazer festa. E eu não me lembro que nenhum árbitro internacional da FIFA naquela Copa tenha retardado a partida para retirar esse tipo de material do campo, que para mim é uma novidade, inclusive aqui no Brasil. De qualquer maneira, os homens foram lá, já retiraram e o jogo vai começar às 20h30 pontualmente, Chatinho. Perfeito. Vai começar o grande clássico do futebol brasileiro aqui no Maracanã, Flamengo e Vasco da Gama. Você vai se ajeitando aí, vai se arrumando aí, vamos juntos. Para você que está acompanhando ao vivo, logo após esse jogo tem o tape completo de Santos e São Paulo. Vai autorizar, vai apitar Márcio Rezende de Freitas. Maracanã tá bonito, tá colorido, uma noite muito agradável no Rio, 24 graus. Aí à sua esquerda o Flamengo, que vai dar o primeiro chute na bola. Tá aí o começo do jogo no Maracanã. Começa o primeiro tempo. E por falar em tempo, não perca tempo, meu amigo. Você ainda pode participar do segundo sorteio da Sorte 92 da Instantânea Federal da Caixa, dia 31 de julho. São 3 prêmios de 100 milhões de cruzeiros, hein? Dê uma chance à sua sorte. Instantânea Federal, você nunca raspou nada igual. Primeira tentativa do Flamengo lá pela esquerda, primeira descida, primeira falta do jogo lá contra o Vasco. Ô Jota, Andrioli. e atenção, Jota, o primeiro tribunal do júri do Rio acaba de absolver o general Newton Cruz, acusado do sequestro, assassinato e ocultação de cadáver do jornalista Alexandre von Baumgarten. Desse ataque aí, peraí, Jota. O general Newton Cruz foi absolvido por 7 votos a 0. Detalhes no Jornal da Noite, logo depois do futebol. Primeira jogada perigosa do Flamengo lá no ataque. Você viu na cobrança de falta do Júnior, com a zaga afastando. E aí uma falta agora favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Bola rolada lá para o Jorge Luiz. Primeiro minuto de jogo, Bandeirantes aqui no Maracanã, mostrando para você o grande clássico, o grande pega, Vasco e Flamengo. Márcio parou lá, marcou uma falta contra o Flamengo. Tentativa ali pelo meio. Aí a bola rolada para o William. Foi pego, não. O árbitro interpretou como jogada legal. O Júnior está com ela. Vai na armação ali pela esquerda, Júnior com o Nélio. A bola saiu, vamos ver se ele pegou uma falta ali do Flávio ou se só deu arremesso lateral. Só lateral. Tá lá o Piá. Primeiros momentos do grande jogo para você de todo o Brasil. Zinho. Tranquilidade lá para Luiz Carlos Vinck. Bandeira parava lá e marcava impedimento. Já cobrado. Aí a participação do goleiro Regis, saindo aqui na esquerda com o Tinho. Protege ali o zagueirão. Espera a chegada do Flávio. Tenta se armar a equipe do Vasco. São os primeiros momentos, né? Momentos de estudos, todo mundo ainda buscando
o seu espaço, o seu posicionamento em campo. Eduardo tocando lá pro Tinho. Vai saindo por ali Luizinho. Veja a posse de bola pro Vasco, ele tocou errado pro Bebeto lá na frente. Tocou errado, o Bebeto também vinha ao encontro da bola, é arremesso limpo lá para o Flamengo. Charles, Júnior Baiano, Gotardo, Júniorzinho e Gaúcho estão pendurados no Flamengo. Jorge Luiz, Luizinho, Bismarck, Edmundo e Bebeto no Vasco. São 11 jogadores dos 22 da partida. Sopra a falta ali, pegou por trás o Bebeto ao Júnior. E a cobrança é rápida do Júnior, buscando lá pela esquerda o Nélio, hein? Tá lá o Jorge Luiz, protege bem, sai com ela. Soberano na jogada, Jorge Luiz. Tá com ela, Vinck. 0-0 Flamengo e Vasco. Boa jogada, boa jogada. O Márcio acompanha de perto e tá pegando esta outra falta contra o Flamengo. Santos é o líder com 4, o Vasco e Flamengo tem 3, o São Paulo tem 2 nesse grupo A. Olha a abertura aqui na esquerda pro Tinho. Estava encostando ali o William. O zagueirão tentou ir embora, ficou sem ela, mas a bola ainda é do Vasco. Estou percebendo que o Vinck está correndo, está se movimentando com dificuldade lá, hein? Ou é só impressão, Tatá? Eu não sei, Jotinha, vou prestar muito mais atenção do que já prestava no Luiz Carlos Vinck. Olha que escapada bonita. É o William com ela. O Bebeto tá lá pelo meio. Ele vai bater na trave. A defesa do Flamengo foi recuando, foi abrindo. Ele foi fazendo a infiltração. E a bola pegou na trave direita de Gilmar. Você tá vendo de novo, ó. Eram 3 jogadores contra 2 do Flamengo. E os jogadores foram abrindo um de cada lado. O Bebeto do lado direito e o Eduardo do lado esquerdo. Esperto, o capitão William percebeu que poderia bater. É bom chutador, já fez 2 gols no campeonato. Meteu a bola na trave do Gilmar. Os jogadores do Vasco pediram um escanteio que não aconteceu. Mas Tatá, eu concordo. Agora, se ele dá um toquezinho aqui pro lado esquerdo, olha, vai estourar lá na cara do Gilmar. Ele bateu bem, tudo certo. Agora, arrisca, né? Meio a meio. Meio para ele, meio para o goleiro. Estava um pouquinho ali, entrada da área. Agora, se ele mete aqui na esquerda, adeus e um abraço. Primeiros 5 minutos de jogo aqui no Maracanã. 0-0 Flamengo e Vasco da Gama. Tá marcada uma falta lá. Você viu de passagem ali o goleiro Gilmar, que já tomou um susto. Lá dentro essa bola. Tenta sair por ali o Jorge Luiz com muita personalidade. Amorteceu, girou e chamou lá atrás o goleiro, que já saiu aqui com o Tinho. Jorge Luiz era do Corinthians, foi da Portuguesa, começou a sua carreira no Tupi de Juiz de Fora. Aliás, sobre Juiz de Fora a gente vai falar daqui a pouquinho. Lançamento para o Eduardo. No lado errado ali o zagueirão Júnior Baiano. Está lá também o Paulo Nunes. O Márcio dá arremesso para o Flamengo. O Eduardo se revolta e o Márcio vai para cima dele. Ele errou. O arremesso foi a favor do Vasco. Quem tocou foi o Paulo Nunes. Juiz de Fora deve sediar Cruzeiro e Botafogo no próximo sábado. Só falta uma confirmação da Companhia Energética das Minas Gerais para saber se o estádio vai ter iluminação ou não. E se tiver, o jogo vai estar confirmado para Juiz de Fora. Cruzeiro e Botafogo no sábado. Sábado às 4 da tarde. Olha a falta e vai sair o primeiro cartão do jogo exatamente para o camisa 2 do Vasco da Gama. Que não está pendurado. Ele é um dos jogadores que não está pendurado no Vasco da Gama, Luiz Carlos Vinck. Aos 6 minutos de jogo, o primeiro amarelo, exatamente para Luiz Carlos Vinck. Tá com ela pela esquerda lá o Piá. Ele tem espaço lá, hein? Tá voltando ali para dar combate o Edmundo. Ainda é o Piá, meteu na frente, muito na frente, tranquilidade para o goleiro Regis. Bandeirantes, o canal Olímpico. Kaiser, uma grande cerveja. Hoje à tarde a Bandeirantes transmitiu mais uma vitória da seleção brasileira no pré-olímpico de basquete masculino. O Brasil triturou o Uruguai, 139-93. Conseguiu ultrapassar a marca daquela vitória norte-americana sobre Cuba, né, na primeira rodada do pré-olímpico, a seleção brasileira. Eduardo toca lá atrás para o Tinho. 7 minutos de jogo. Saiu o Jorge Luiz. Veio buscar Flávio. Tem torcedor de tudo quanto é tipo aqui.
Você vai vendo aí ao longo do jogo todas as figuras aqui no Maracanã. Outra falta lá. Nós estamos com 7 minutos e 33. É a 8ª falta, que dá uma média praticamente de uma falta por minuto. Vink está empurrando essa bola para o Flávio. Chama do outro lado o Tinho. Trabalha por aí Luizinho. Meteu na frente, chamando o Bebeto. Está lá o Bebeto, o Gotardo por trás. O Márcio para e marca a falta do zagueirão do Flamengo. O jogo começa truncado, o jogo começa, né, de lado a lado. É uma falta boa para o Vasco lá pela direita. Bebeto passou a mão ali pela cabeça do Gotardo. Tudo bem, tudo em paz. A cobrança do Vink. Tirou Piá. O Nélio vai correr para evitar a saída. Evitou e recebe os aplausos da torcida do Flamengo. Bandeirantes, o canal olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. Trabalha com ela o Idemar. 0-0. Zinho. O Idemar. Queria meter essa bola para o Charles na frente, preferiu trabalhar com o Paulo Nunes, foi desarmado. Olha a saída do Vasco, olha a saída do Vasco, é perigosa. Vai embora Edmundo na frente. O Márcio pegou uma falta lá do Bebeto, né? Alegando que o Bebeto teria tocado o Piá quando ele e Júnior Baiano disputavam a bola. Curiosamente, 2 em cima do jogador Bebeto. Tentativa do meio ali do Zinho, chegou o Vink. O Márcio vai ter muito trabalho nesse jogo, hein? Já tá tendo, né? Mas vai ter que trabalhar muito, vai ter que ter muito critério, né? Muito discernimento para levar esse jogo até o fim, Gerson. É verdade, Jota. Agora, com um detalhe, hein? Nós temos aí o quê? 10 minutos de jogo. Ele está absolutamente certo até agora. Em cima do lance, a meio metro de todos os lances. Assim é que tem. Ele pode até errar. Tudo bem, mas ele está em cima do lance, acompanhando palmo a palmo o jogo. Porque é um jogo muito disputado, Tatá falou ainda há pouco dessas faltas. Aí, ó, de intermediária a intermediária. É um pedacinho muito pequeno, às vezes para 8 jogadores. Então, se sai o Bebeto, a zaga sai com ele. Quando não sai a zaga, encosta um homem do meio do campo. Agora, encosta para destruir a jogada, que é certo. Quer dizer, sem procurar expor lá o cara, tá certo? O adversário, mas tem que sair para matar a jogada, para parar a jogada. Agora um detalhe, a saída do Flamengo, já roubaram 2 bolas, o Vasco já roubou 2 bolas, entrou no contra-ataque em cima de Júnior Baiano e Gotardo, porque quando sai com a bola o Júnior um pouquinho mais atrás, o Idemar está saindo muito. E o Zinho também, não pode. Um tem que ficar, porque se perder a bola, estoura. Veio o homem que roubou a bola do meio do campo do Vasco. Aí ficam 2 homens lá na frente, Bebeto e Edmundo, ou Bebeto e Bismarck, contra 2 zagueiros. Aí acaba estourando em cima do Gilmar. Aí não é culpa só da defesa. Já passamos dos 10 minutos de jogo. Você ligado aqui na Bandeirantes, está 0-0 aqui, Flamengo e Vasco. Gaúcho trocou de chuteira aqui fora, entrou com trava de borracha, mas o gramado está úmido, ele veio e trocou por trava de alumínio. Amigo da Bandeirantes pode ver no detalhe o Gaúcho trocando a chuteira. Aí Flávio. Tentativa lá no meio com Edmundo. Ficou com ela, saiu com ela, esticou a perna, não pegou nada o Piá. Lá vem cruzamento, a bola tocou no Piá, Gotardo tira de lá. Sobe Nélio, subiu o Vink. Briga por ali o Idemar, chegou o Piá também. Tá tudo enrolado por ali. E a falta por trás. E a falta por trás, o Márcio vai lá. Vamos ver se vai mostrar cartão. Não. Não vai mostrar não pro camisa 7 Bismarck. Presta atenção nessa média aqui, J. Júnior. Eu vou repetir o que disse quando anunciava o seu nome para arbitrar. O Márcio Rezende em 17 jogos deu 77 amarelos. O que chega à média de 5 cartões amarelos por jogo. E a cada 3 partidas ele dá um cartão vermelho. Ele deu 5 cartões vermelhos. Dá 3 partidas, ponto 2. Vai. Vamos arredondar para 3 partidas, um cartão vermelho. É um dos hábitos que mais adverte no Campeonato Brasileiro. Aí Júnior. Giratinho. Fica com ela o camisa 9 Edmundo. Tem o Bebeto na esquerda, tem o Bismarck na direita. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá chegando mais atrás o William. Chegou bem para travar, para fazer ali o obstáculozinho. Tá com ela Júnior. Nélio.
Zinho. Toca na esquerda lá para Júnior. Meteu na frente, o Bandeira marcou. Bandeira pegou o impedimento do Nélio lá. Amanhã tem mais futebol ao vivo aqui na faixa nobre da Rede Bandeirantes. Amanhã tem Vitória e Criciúma. Direto de Salvador para todo o Brasil, menos Salvador. São as finais do grupo de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Amanhã com o Datena, com o Mário e com o Gilson Ribeiro. 8 da noite. William trabalha atrás com o Tinho. Vem buscar Flávio. 0-0 Flamengo e Vasco. Tá com ela Luizinho. Mete na frente pro camisa 9 Edmundo. Ele e o Júnior Baiano. Ele e o Júnior Baiano. Tenta diminuir os espaços ali o Júnior Baiano. O levantamento, e Demar estica a perna. Júnior Baiano. Complica-se todo, o Bandeira deu lá. O Bandeira deu lá impedimento na volta do jogador do Vasco. Discutível, hein? Eu achei até que o toque foi do Júnior Baiano. Bom, o Júnior Baiano entrega um pouquinho de vez em quando, né? Já fez isso umas 2 ou 3 vezes que eu me lembro aqui no Campeonato Carioca. É discutível realmente essa falta. O Giovani, a quem eu me referia no começo da transmissão com o técnico Nelsinho, além de estar suspenso, sofreu no domingo ruptura do ligamento colateral do joelho direito. Amanhã ele vai ser operado, vai passar por uma artroscopia. A princípio fica um mês fora. Se recuperar direitinho, volta em 60, 90 dias. Se tiver alguma complicação, pode não jogar mais do ano de 92. Estamos acompanhando aqui o replay. Aí o lance onde se contundiu o jogador do Vasco da Gama. O Júnior Baiano pegou depois do toque, depois do passe, né, Gerson? Exatamente, deu um soco, visivelmente aqui, deu um soco põe a mão, o punho direito, deu um soco na cara do atacante do Vasco, Edmundo. Quer dizer, e o Bandeira tá ali, ó, o Bandeira tá na cara do Bandeira. Foi bem pro carrinho, agora o lateral Eduardo ganha tiro de canto, Flamengo pela direita. O Bandeira tem, mais do que nunca, justificar o seu nome de auxiliar, né, Jota? É por isso que ele chama auxiliar, né? Ele tem que auxiliar o juiz, não é só para marcar impedimento, né? E nem lateral, ele tem que mostrar quando é falta, levantar o seu instrumento, dedar. É feio dedar, mas ele tem que dedar. Estamos chegando a 15 minutos, tá aí para cobrança Júnior. 0-0 o primeiro tempo. Olha o Gaúcho lá dentro como tá marcado, hein? Regis tirou. Olha a sobra do Zinho. Vasco tá todo lá dentro. Zinho meteu pro Júnior. O Bandeira acompanha de perto, manda seguir. Olha o Flamengo chegando, o cruzamento. Tá lá o goleiro, tá lá o goleiro. Eu tenho a impressão que todo mundo esperava um cruzamento aberto do Júnior. Ele meteu pra dentro, né? Você tá vendo de novo, tá acompanhando outra vez. Ele carrega, a defesa do Vasco carregou sua marcação em cima do Gaúcho. Foi muito falado nessa semana. O Gaúcho não marca 4 jogos. E ele treinou muito cabeceio essa semana, que é a sua especialidade. E quando o Júnior bateu na bola, todo mundo achou que ela ia lá pro Gaúcho. Pois ela foi aqui no primeiro pau pro Paulo Nunes, quase enganando. O negócio com o Edmundo lá é sério, hein? Tá quase 3 minutos fora do campo. Exato. Agora, Tatá tem que prestar atenção, porque no domingo, o Júnior lá do lado esquerdo fez um gol exatamente assim, como todo mundo esperava. Que ele cruzasse a bola, inclusive o goleiro se colocou um pouquinho mais para o meio do gol. Ele meteu uma rosca que só ele conhece, e ela entrou no cantinho, ainda bateu no goleiro, não deu tempo do goleiro chegar. E agora, com esse efeito que ele deu na bola, quase que ela entra no mesmo lugar, quer dizer, só que em canto diferente. Brincadeira não, velho conhece tudo. Meu Vigildo, sabe tudo. Olha, quer ver um dado impressionante sobre o Júnior, Jota? Além dele ser o único profissional em atividade dentro do campo que pode ser tetracampeão brasileiro, ganhou com o Flamengo 80, 82 e 83, ele tem mais jogos pelo Flamengo do que o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pelo Campeonato Brasileiro tem 677 partidas, com a de hoje 678. E o Júnior tem 788 jogos com a camisa do Flamengo, já passou o Zico de longe. Tá aí o Júnior recuando, chamando lá atrás Wilson Gotardo. E ele vai chamar o goleiro. Bandeirantes, o canal olímpico. Já chegamos a 17 minutos do primeiro tempo. Você que está acompanhando ao vivo essa transmissão na Bandeirantes, logo após Flamengo e Vasco vai ficar com o tape completo de Santos e São Paulo.
Bola pro Paulo Nunes. Não vai dar, não vai dar. Deu, como não? Chegou lá o Paulo Nunes e ainda ganhou o escanteio. Tá vendo? Eu já tinha desistido. Mas o Paulo Nunes não. E ainda ganha escanteio pro Flamengo. O Júnior vai trocar sua chuteira também. O do Júnior não dá desconto, né? Porque não subiu aqui para ver o Gaúcho. Tinha vindo aqui no campo a hora que chegou no Maracanã. Vai bater o Zinho o escanteio. Aí o Júnior tocando. E o Zinho tá lá para bater o escanteio. Tá 0 a 0 no Maracanã. Estamos no primeiro tempo. Regis tirou. Não tá querendo segurar, não. Tá tirando de lá o goleirão do Vasco. Flávio. Vai chegar lá o Júnior Baiano. Esse é o Piá. Apertado ali o Piá. Tá lá o Júnior. O Edmundo voltou com a bandagem do lado direito do seu rosto, ali na altura dos olhos. Dá pra ver, não sei se dá pra você ver o esparadrapo da Jotinho. Aí o Júnior. Meteu pro Gaúcho lá dentro, o Tinho tirou. Olha o Vasco saindo aí do seu campo intermediário defensivo. Amanhã tem mais futebol ao vivo às 8 da noite na faixa nobre. Vitória e Criciúma. Datena, Mário e Gilson transmitindo lá de Salvador para todo o Brasil, menos Salvador. Ele pegou uma falta agora do Zinho e cartão amarelo pro camisa 11 do Flamengo. Meteu o cartão amarelo no Zinho. Pegou uma falta aqui com o Luizinho, jogador que era do Botafogo, está no Vasco da Gama. Terceiro cartão amarelo do Zinho, que não vai jogar a próxima partida do Flamengo contra o São Paulo no final de semana. Aí a posse de bola para a equipe do Vasco da Gama com Bismarck. Trabalha o William. Zinho ficou. William. Tá lá Luiz Carlos Vinck. O Nélio tá com ele. O Nélio tá com ele. Arremesso lateral favorecendo a equipe do Vasco da Gama lá na chegada do Nélio. O arremesso é de Vinck. Trabalha com o Bebeto. Bebeto está longe da área, como você observa. Bismarck tentou Bebeto na frente. Chegava ali o Piá. Gotardo. Zinho. Foi com o braço ali o camisa 8 do Vasco. Viu o Márcio Rezende. Júnior liga rápido aqui com o Charles. Já vamos chegando a 20 minutos de jogo. Maracanã está 0 a 0. Sábado tem mais futebol do Campeonato Brasileiro aqui, 4 da tarde, tem Cruzeiro e Botafogo, tem São Paulo e Flamengo. Tomou bem o Flávio Bebeto. Vasco vai se armando lá pela direita, o Bebeto está fechando. O Flávio está mais atrás. Tomaram lá do Edmundo na moleza. O Idemar. Falta. Foi empurrado lá o Idemar. E um ligeiro desentendimento lá entre ele e o Luizinho. Paulo Nunes. Olha o Flamengo chegando, meteu pro Charles, lá vem cruzamento. Tirou Tinho. Aí o Vinck. E tranquilidade agora pro Regis. Sexta-feira tem vôlei da Liga Mundial ao vivo de San Diego, Brasil e Estados Unidos. Aliás, sexta-feira, na faixa nobre, uma super sexta, hein? Às 8 horas, uma matéria especial de Magic Johnson falando sobre a AIDS. Depois tem o vôlei, depois tem o basquete brasileiro nas semifinais do pré-olímpico de Portland. Tá escorregando lá, camisa 9 Edmundo. Chegaram 3 do Flamengo lá e ele descolou aí no cruzamento. Júnior Baiano deu uma toreada ali no Bebeto. Perigosa, bem da verdade, mas a torcida gostou. Essa categoria do Júnior Baiano mata 350 torcedores por minuto. Ô Gerson, foi transmissão de pensamento. Eu ia dizer exatamente isso agora. A galera gosta, só que o coração vem aqui, ó, na garganta. Não deixa de ser um grande teste pro coração do torcedor flamenguista, né? Tá lá Jorge Luiz. 0 a 0 Flamengo e Vasco. Tinho faz a abertura aqui para o camisa 7 Bismarck. Vai fechando, vai afunilando. Flávio fez bem o lance para cima do Paulo Nunes. Eduardo. Por baixo Charles. Gaúcho.
Ele não tem muita opção a não ser outra vez o Charles, se não fosse derrubado, né? Cobrou com a bola em movimento ali, o Márcio manda voltar a cobrança. Bandeirantes, o canal olímpico. O Idemar. Olhou para cá, olhou para lá, todo mundo muito bem marcado. Ele acaba até se complicando, ó. Armou o Vasco, o Idemar. Luizinho desarmado. Chega o William. Trabalha com o Bismarck. Tá aí o Edmundo. Abertura lá para Luiz Carlos Vinck. Vasco vai fazendo a aproximação lá pela direita. Agora aqui no meio, Luizinho. O Flamengo se fecha, ele meteu para o Bebeto. O Gotardo deixou passar para o goleiro Gilmar. Por falar em Bebeto, chegou hoje aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho a impressão de que em todo o Brasil, através de uma agência noticiosa internacional da Europa, que o Bebeto já está vendido ao Borussia Dortmund da Alemanha. Eu fui confirmar essa informação com o Eurico Miranda, vice-presidente do Vasco, que logicamente negou, até porque não seria louco de falar que o Bebeto está vendido em semifinal de Campeonato Brasileiro. Vamos esperar acabar o campeonato para ver se isso é verdade. Olha o Flamengo lá com o Piá. Olha o Piá. Foi na vontade e meteu lá dentro. Ele marcou uma falta do Paulo Nunes quando subia lá com o Eduardo, mas o levantamento do Piá foi bom, hein? Amanhã, quinta-feira, a seleção brasileira de Masters, comandada por Roberto Rivelino, vai se exibir em Mongaguá. Domingo vai a Assis, no interior de São Paulo, enquanto você está revendo aí a falta do Paulo Nunes, pelo menos na interpretação do árbitro, né? E dia 12, a seleção de Masters do Brasil joga em Varginha, Minas Gerais. Lançamento lá pro Bebeto. Vai chegar pro combate lá o Piá. Bebeto olhou. Piá estica a perna no arremesso do Vasco. E no meio desses dois jogos aí, Jotinha, põe na sua relação dia 5, domingo próximo, a seleção se apresenta em Assis, interior de São Paulo. Perfeito. São os 3 jogos da minha agenda aqui. Mongaguá, Assis e Varginha. Edmundo tocando lá para Luiz Carlos Vinck. Já chegamos a 25 minutos. Estamos chegando na marca de 25, 0-0. Tem liberdade por aqui, Luizinho. William. Flávio. Tira de lá Gotardo. Gaúcho tenta escapar. Ele e o Jorge Luiz. Quase pegou uma falta do zagueiro do Vasco. Eu tenho minhas dúvidas. Pode ficar com as suas dúvidas. O Júnior chutou o William, hein? O Júnior deu um bico no William, hein? O William ficou na frente da falta. Eu já sabia que não ia ser legal o jogo por causa de domingo. O Edmundo deu um tapa no Júnior Baiano. É, rapaz, não vai ficar bom o negócio aqui não. Não foi falta. Falta se foi de alguém, foi do Gaúcho, que perdeu o equilíbrio e caiu. Aí quando o Júnior foi cobrar a falta, o William ficou na sua frente, ele deu-lhe um pontapé e você relata agora que o Edmundo deu um tapa no Júnior Baiano, que não é, aliás, uma briga fácil pro Edmundo. Vamos ver que providência vai tomar o seu Márcio Rezende de frente. Enquanto o amigo da Bandeirantes pode ver aqui na repetição agora, o lance em que ele marcou a falta, aí o Júnior chuta, o William está na frente, aí a confusão formada, mas parece que está tudo calmo agora. E não saiu nenhum cartão, não. Ó, você está vendo de novo aí, o Júnior foi cobrar, o William estava na frente dele, e depois o Júnior deixou a perna esticada, né? Que poderia até caracterizar a intenção do Júnior em atingir o jogador do Vasco. E agora saiu o cartãozinho lá. Naquele bolo, sinceramente, bom, só pode ter, se ele deu pro William, ele deu pro Júnior, né? Ah, sem dúvida. Então, se ele deu pro Júnior, o Júnior também está fora do jogo contra o São Paulo. É o terceiro cartão amarelo. E se ele deu pro William, o William não estava pendurado. Levou sorte o Vasco, tomou 2 cartões, nenhum para jogadores que estavam pendurados. Tá aí, portanto, amarelinho pro Júnior e também pro William. Aos 26 do primeiro tempo. Olha o Flamengo lá com a direita com o Charles. Tá chegando o Idemar. Tá 0-0 aqui no Maracanã. Gaúcho tá chegando. Olha o Gaúcho. Jorge Luiz Vinck. Sai bem na jogada lateral do Vasco. Nélio foi lá para dividir com ele. O arremesso é do Vasco da Gama. Bandeirantes, o canal olímpico. Assista logo após Vasco e Flamengo, o VT completo de São Paulo e Santos.
Amanhã na faixa nobre tem mais futebol ao vivo para você, Salvador. Vitória e Criciúma. Criciúma vai lá jogar pelo empate, né? Datena vai transmitir com Mário Sérgio e com Gilson Ribeiro para todo o Brasil, menos Salvador. O grupo de classificação do Campeonato Brasileiro, que também vai chegando aos seus momentos decisivos. Criciúma e Vitória brigam pela outra vaga da grande final. Paraná já está lá, né? Já está lá e já está no grupo A do ano que vem, né? E o Criciúma leva vantagem sobre o Vitória, né, Jota? Perfeito. Olha o Tinho. Flávio. Virou Piá. Júnior. Estava lá com o Edmundo nessa dividida outra vez o Piá. Júnior com ela. Gotardo. É dele ainda. Ele tem o Nélio pela esquerda, deixou mais um. Aí ficou sem a bola. E aí pode ligar o Vasco nesse contragolpe. Vamos ver. E aí veio a falta, né? E aí vem cartão, Otávio. Rapaz, os caras estão chegando o sapato aqui. Cartão pro Gotardo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se o Flamengo não aliviar no jogo, ele não vai ter time para jogar com o São Paulo, hein? Terceiro cartão do Gotardo. Está fora da partida contra o São Paulo. Já estão fora Gotardo, Júnior e Zinho. A rapaziada está chegando com uma vontade que não é brincadeira, viu? E eu falei isso antes de começar o jogo. Presta atenção, porque esse árbitro já está escolado, né, pelo que aconteceu no domingo. Perfeito? Vem qualquer coisa, ele vai meter cartão e vai ficar sem time para jogar em São Paulo. Quer dizer, aí começa a complicar, é ruim para todo mundo. É ruim para o torcedor, é ruim para quem trabalha, é ruim para o próprio jogador que vive disso. Então, vamos puxar para o jogo. Eu estou achando o seguinte, nessa faixa de campo aí, quem tem que trabalhar é mais o Luizinho ou o Flávio. Quando a defesa está com a bola, não precisa a volta do William tanto, nem a volta do Bismarck. Tem que vir para frente, porque de repente o Bismarck já fez 2 lançamentos com Luizinho, Flávio e o William, e mais o Edmundo atrás. Lançou o Bebeto na frente contra 4 defensores do Flamengo. Não vai chegar nunca. Aí o Bebeto, quando se dominar essa bola, vai ter que esperar esses 320 chegarem do meio do campo. Então não é por aí. O time do Vasco, e quando arma o meio do campo, não precisa... 2 homens estão saindo da defesa do Flamengo, quer dizer, do ataque do Vasco, saindo para sair da defesa do Flamengo. Besteira, e vem encontrar meio metro do homem que vem chegando com a bola. Não é por aí, não. Fica lá e abre o jogo pelas extremas, facilita para todo mundo. Então vou repetir, o time do Vasco joga o meio do campo, ele bota 4 jogadores, então um atrapalha o outro, é muito curto. Se o Flamengo mete 2 perto desse bolo, ganha dos 4. Essa é a dificuldade que está encontrando o time do Vasco da Gama para sair desse emaranhado de meio do campo. E o Flamengo, por sua vez, tem que jogar lá pelo setor esquerdo, em cima do Nélio. Tem uma jogadinha ali, encosta eles fazem uma triangulação, encosta o Zinho, chega o Nélio entrando pelo pico da grande área e abre a bola pro lateral esquerdo, Piá, que vem chegando. Essa é a principal jogada do Flamengo. Já passamos dos 30 minutos, já chegamos a 31, tá 0-0 no Maracanã. Bandeirantes, o canal Olímpico. Kaiser, uma grande cerveja. Ô Jota, pedi as desculpas aqui ao telespectador da Rede Bandeirantes, mas é uma prática dos dois, nem Nelsinho e nem Carlinhos falam durante o jogo. E a gente tem que respeitar esse ponto de vista dos 2 treinadores, né? Sem dúvida. Saído por aqui o William. Meteu o lançamento lá pro Bebeto, tirou o Piá, ele pegou uma falta do camisa 6 do Flamengo. E é uma falta boa pro Vasco. É uma falta boa pro Vasco. Apesar da distância, né? Bom, ele está inclusive levando a bola. Esse garoto está substituindo o Alexandre Torres. Ele veio da equipe de Júnior do Vasco da Gama. Tem 20 anos, é um menino que despontou bem na Taça São Paulo. E eu tenho informações de que ele é bom cabeceador primeiro. E chuta muito forte o Tinho. Vamos ver, ele tem um gol no campeonato. Vamos ver se ele vai confirmar essas minhas informações. Ele ajeitou com muita vontade, hein? Suas informações são corretas, Tata. É exatamente isso. E é um grande jogador também. Perto da bola ali, Eduardo William. O Tinho para cobrar não tomou tanta distância assim como a gente pensou que ele fosse tomar. Direto! Mas
Que bolaça do Tinho! O Gilmar foi, que tinha que ir, né? Mas sem nenhuma chance você vai ver. Se a bola vai no gol, até logo pro Gilmar. O Tinho tem um gol no campeonato que foi marcado justamente na vitória de 2-1 sobre o Botafogo. Naquele dia, ele abriu o placar. Ele vai substituindo o Alexandre Torres, que está machucado e está fora do time há alguns jogos. Bandeirantes, o canal olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. 0-0 no Maracanã, Flamengo e Vasco. Estava impedido, hein? Aqui na nossa frente o Bandeira não deu. Olha o cruzamento, olha o cruzamento. Bebeto, Gilmar acompanha. Eu tenho certeza absoluta que o Bebeto não escutou aquele deixa. Se ele deixa a bola passar, ou se ele faz um corta-luz, que é coisa de craque, e ele é craque, podia ter feito, ela cai no pé esquerdo do William, podia até, se quisesse, bater de primeira. Este domingo a Bandeirantes começa a mostrar o Campeonato Sul-Americano de Futebol Júnior. 11 da manhã, ao vivo de Criciúma, Boca Juniors e São Paulo Futebol Clube. Esse Campeonato Sul-Americano de Juniores será todo ele disputado lá em Santa Catarina, né? Vamos mostrar tudo. Tentativa ali no meio do Júnior. Ficou sem a bola, o Arthur parou depois para marcar a falta. Não no Bismarck no primeiro lance. Ele pegou no segundo lance a falta. E no chão ali o Luizinho se machucou. O Júnior já tem cartão amarelo, hein? Ele não pode brincar não, porque ele já tem cartão amarelo. Apesar de não ter sido expulso nenhuma vez no Campeonato Brasileiro, e é muito difícil, aliás, o Júnior fora pro cartão vermelho, precisa tomar cuidado, porque o Márcio Rezende Freitas já chegou na média que eu disse, né? Ele já deu 3 pro Flamengo e 2 pro Vasco, são 5 cartões. Você viu agora há pouco ali, de passagem, um dos maestros da torcida do Flamengo. Ele não vê o jogo, ele fica de costas pro campo, regendo, né? A grande orquestra flamenguista. Olha o Júnior lá. Júnior e o William de novo, olha lá. O William já tomou o amarelinho, o Júnior também. Márcio foi lá, chamou a atenção dos dois, principalmente do William. Júnior Baiano subiu, não pegou nada. E ele pegou uma falta agora do Júnior Baiano em cima do Tinho. Bandeirantes, o canal olímpico. Você viu ali a figura? Não assiste o jogo de jeito nenhum. Aí Luizinho tocando para Jorge Luiz. 35 minutos, primeiro tempo. É o grupo A destas semifinais do Campeonato Brasileiro. Sábado tem mais, 4 da tarde tem Cruzeiro e Botafogo. Ao vivo tem São Paulo e Flamengo. Bola para o Paulo Nunes aqui. Ele e o Eduardo. Na bola o Eduardo. Não houve falta não. Bebeto e Júnior Baiano. Flávio. Vai meter lá do outro lado pro Jorge Luiz, o zagueirão. Chega Vinck. Tá aí o Vinck. Vai fazendo a infiltração, Bebeto recebeu. Eu achei que foi na bola, tá certo o hábito. Tá aí o Edmundo. Meteu a cabeça na bola, Júnior Baiano. Olha a sobra do Flávio. Passa a bola, Gilmar acompanha, mas ficou a sobra ali com liberdade para o camisa 8 do Vasco. E olha, o Flamengo, eu vou lembrar aqui na estatística do jogo que o Flamengo só chegou através de escanteios, hein? E esse é o terceiro chute de fora da área que o Vasco arrisca. Foi um de falta com o Tinho, esse do Flávio e um outro que eu não me recordo. Tô certo ou errado, Gerson? Você tá certo, Tatá. E um outro detalhe, ele não tá chegando bem ao ataque porque não joga pela extrema esquerda. Lá pela ponta esquerda, não tem armação aí, ó, nesse pedaço aí, ó, não está bem essa meia esquerda do Flamengo, armando as jogadas lá pelo lado esquerdo. O lateral esquerdo, o Piá, está apoiando bem. Agora o Carlinhos trocou, isso é normal no Flamengo. Passou o Paulo Nunes para a ponta esquerda e o Nélio para a ponta direita. O lateral esquerdo, Eduardo, ainda não apoiou uma vez, porque o ponteiro Paulo Nunes não deixou. Do outro lado, Tá valendo, ele não marcou a falta que pedia ali a torcida do Vasco. Nélio, Charles está chegando, olha o Nélio, mete lá dentro, mete errado.
Seria por cima, ele meteu por baixo essa bola, né? Exato. Então eu dizia, do outro lado, o Vink está apoiando mais. Então, de repente, botou o Paulo Nunes pelo outro lado e deixou o Nélio por aqui para armar essa jogada. Olha o Jorge Luiz. Quando ele tocou para conduzir a bola, ele pegou errado. Aí ficou fácil para a zaga do Flamengo. Foi todo desequilibrado, né? 37 minutos, 50 segundos, primeiro tempo, 0-0 no Maracanã. Falta ali, Bandeirantes, o canal Olímpico. O Idemar trabalhando com o Júnior Baiano. Flamengo nesta fase do Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate, uma derrota. O Vasco da Gama, 3 empates. Aí o Charles. Vasco vai se fechando lá. O Júnior vai meter de primeira essa bola na esquerda para a chegada do Piá. Olha o Zinho. Chegava Jorge Luiz. Ele chegou um tempo atrasado nessa bola. E aí foi inevitável, né? A falta marcada pelo Márcio Rezende de Freitas. Você vê de novo aí, ó. Ele chegou um tempo atrasado, aí teve que fazer a falta. Eu senti que ele veio, você tem razão, ele veio pro corte da bola. Mas quando ele tomou o drible do Zinho, já estava no chão, né? Não podia perder a viagem de jeito nenhum. Você falou de 3 empates do Vasco, com mais 2 da outra fase. Exatamente contra o Santos 0-0 e o Náutico 1-1. O Vasco está completando 5 partidas sem vencer. Foram 5 empates. O Júnior bate bem daí, é um dos artilheiros do time com 6 gols, hein? Os juniores estão ali, ó. É o Júnior, bateu mal agora. Tá lá de novo o Júnior. O Flamengo tá todo na frente, tá todo lá. Olha o Nélio. O Nélio subiu, mas ao mesmo tempo não definiu, né? A bola ainda chegou a tocar no zagueiro. O Márcio tá certo, é escanteio mesmo. Bateu no ombro do zagueiro do Vasco e se é na cabeça do Gaúcho. Foi a primeira vez que alguém conseguiu se antecipar a zaga do Vasco, que é alta, inclusive. Se é o Gaúcho, ele fazia o gol. Vai bater o senhor Leovegildo, 38 anos, completados antes de ontem, dia 29. Vamos chegando a 40 minutos. Olha o Flamengo aí. Vink! Gol! Do Flamengo! 40 minutos, Júnior! A bola ainda desviou no Luiz Carlos Vink. E aí matou o goleiro, né? E aí matou o goleiro, você vê de novo, ó. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco no Maracanã. Bem, não tem o que falar, né? O Luiz Carlos Vink deu metade do gol para o Flamengo. A bola tinha que ser despachada por ele, no pé dele. O Júnior bateu com tamanho efeito. Eu tive a impressão até de que ela bateu muito de levinho no Luiz Carlos Vink, enganou o Regis, que esperava a bola para alguém ali na grande área. Júnior está recebendo um presente de aniversário, ele mesmo está se dando um presente, 7º gol dele, 35º gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro e o gol de número 468 do Brasileirão. Vai a loucura, galera do Flamengo, 1-0. E de novo, não acreditando no Júnior, no efeito que ele consegue dar na bola. Ele fez isso no domingo, eu falei ainda há pouco. Então o goleiro está certo, o Vink meteu o pé. Agora, o goleiro esperava um cruzamento. Estava fora, estava um pouco afastado da linha de gol. A bola pegou efeito no pé do Vink e entrou. Agora, tem que acreditar, o cara dá um efeito incrível na bola, conhece tudo. E isso já é jogada treinada. Então, bobeou a defesa, já tinha bobeado. Você falou bem, Jota, e o Tatá também já tinha bobeado na entrada do Nélio. Uma bobeira, o Nélio quase faz o gol dentro da pequena área. Alguém tinha que estar ali, inclusive o goleiro. Então, de uma bobeira para outra bobeira, meteram um gol. Gol 60 do Júnior, J. Júnior. Gol 60 do Júnior com a camisa do Flamengo. Faltam 4 minutos para terminar o primeiro tempo. E por falar em tempo, não perca tempo, meu amigo. Você ainda pode participar do segundo sorteio da Sorte 92 da Instantânea Federal da Caixa, dia 31 de julho. 3 prêmios de 100 milhões de cruzeiros.
Dê uma chance à sua sorte. Instantânea Federal, você nunca raspou nada igual. Olha lá o Júnior, grande maestro desse time do Flamengo. Paulo. Vai meter um cruzamento o Paulo Nunes. Gaúcho tá lá, esticou a perna, tirou Jorge Luiz. Tá com ela, Flávio. 42. Júnior Baiano. Ela vai sair em arremesso lateral lá, ó. Bandeirantes, o canal olímpico. Assista logo após Vasco e Flamengo, o VT completo de São Paulo e Santos. Sumiu a bola lá. O Márcio está pedindo a bola reserva. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Está caladinha a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Em compensação, você está sentindo aí o que está aprontando a galera do Flamengo. Veja só. Está lá Luizinho, ele e Júnior. Vai chegar por ali o Idemar. Júnior. Márcio manda seguir. Posse de bola para o Vasco. Tome lançamento para o Bebeto. Ele e o Júnior Baiano. Márcio vai lá e marca fora. Ele marcou fora. Foi aonde nasceu exatamente o lance faltoso do jogador do Flamengo. Mas vai pintar o replay aí pra gente tirar qualquer dúvida. Estamos vendo, ó. Estamos vendo. Aí ele já começou a fazer a falta, ó. Depois houve tudo o que aconteceu, mas começou lá fora, acertou o Márcio. É, tá certo. Márcio Rezende de frente, eu trabalho com o fone fora do ouvido, deu para sentir notadamente o seu apito. Quando o Júnior Baiano começou a fazer a falta, cartão amarelo para Júnior Baiano. E o Flamengo vai se desmontando para o jogo contra o São Paulo. O Júnior Baiano era outro pendurado, tomou o terceiro, não joga. Metade da zaga, metade do meio de campo do Flamengo. É brincadeira, não? A torcida do São Paulo tá adorando, né? O Flamengo pega o São Paulo sábado lá no Morumbi. Bebeto bate bem, 17 gols no campeonato, hein? Olha a chance do Vasco, olha a chance do Vasco pro empate do jogo aqui no Maracanã. Já passamos dos 44, tá 1-0 para o Flamengo. Bebeto tá lá, é ele, Eduardo, William. Veja ali a barreira do Flamengo, como tá demorando a se compor, né? O Gilmar vai lá pro canto esquerdo. Tá autorizado o Bebeto. 1-0 Flamengo. Bebeto taca na barreira. Vem buscar o Bebeto, tá com ele Nélio. Ouve a mão ali, ouve o toque de mão. E tem que sair cartão, né? Toque de mão não é para dar cartão, Tata? É, para dar cartão, sim. Não sei porque que não deu o Márcio Rezende Preto. Seria pro Nélio. Já chegamos a 45, vai terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. Flamengo 1-0. Mas o Vasco tem essa cobrança aí com o Eduardo. O Vasco tá todo lá dentro, hein? Tá todo lá dentro. Júnior Baiano tirou. Vai buscar o Idemar. Já fica todo mundo de olho no seu Márcio Rezende de Freitas agora pro apito final. E agora ele encerra, né? Termina o primeiro tempo aqui no Maracanã. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Otávio Muniz. Bem, eu vou ouvir o Bebeto. Tá saindo aqui do gramado. Ô Beto, tem que chegar mais por onde? É, rapaz. O Flamengo não fez nada no jogo inteiro. Fez um gol aí, rapaz. Mas tudo bem, eu acho que a gente tem condição de virar a partida. Palavras do Bebeto. Jogador do Flamengo, eu vou correr pra ouvir. Eu ia ouvir o Júnior, né? Ele desceu. Deixa eu ver se dá tempo aqui ainda. Deixa eu perguntar aqui. O Júnior tá indo rapidinho pro vestiário. Não acreditaram no teu escanteio, né? Até uma boa dose de sorte, pra dizer a verdade, porque o Luiz Carlos tentou afastar a bola. Eu tava procurando o Nélio, que veio de encontro, para dar a raspadinha. Quer dizer, com a bola molhada, ele errou e boa sorte pra gente. É legal. Palavras do Júnior, aqui no vestiário do Flamengo, que já desce inteirinho e daqui a pouco volta pro segundo tempo. Jota? Tá legal. Parabéns pelo pique, Tata. Brincadeira. Esse cansou. 1 Vasco da Gama 0. Vasco da Gama já voltou, Flamengo ainda não. E a gente aproveita para ouvir o nosso canhota, o Gerson, falando para os amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil sobre esse 1-0 do Flamengo. Pois não, Otávio? Só roubar uma palavrinha do Luiz Carlos Vinck, que saiu lá do meio do campo, da onde ele estava, para vir atender. Quando ele viu que era a gente, é que ele saiu. Obrigado, Luiz. O que precisa para esse segundo tempo? O que o Vasco vai fazer? Quais são as determinações do Nelsinho?
A mesma coisa que estava fazendo no primeiro tempo. A gente estava com o domínio total do jogo. Uma infelicidade minha e juntamente com os demais ali, porque a bola ainda passou de mim. Às vezes a gente Pegou no teu pé, chegou a raspar no teu pé. deve ter raspado mal e mal, mas se raspou. Mas é uma bola tá tão absoluta que é impossível às vezes tu errar. Eu não sei, infelizmente aconteceu, mas a gente tem que ter muita força para buscar. Pressão de novo, continuar na pressão. Pressão. Tá aí, portanto, o Vinck falando ao Otávio, até mais um subsídio aqui para o nosso Gerson, né? Nas recomendações do Nelsinho no intervalo para esse segundo tempo. O Flamengo está voltando agora. Vamos ouvir o Gerson, o nosso canhota. Bom, eu concordo em termos com o Vinck. O time do... Vai aí, Tatá. Tem alguém? Não, só perguntar ao Gaúcho Vai aqui lá. qual foi a determinação do Carlinhos. A gente melhorar um pouco. Nós demos muito espaço ao Vasco. O Vasco jogou melhor que o Flamengo. Nós temos que melhorar um pouco, igualar o jogo e ampliar o marcador. Então, tá certo. O Vinck, eu concordo em termos com o Vinck, porque estava apertando. Mas agora, não estava mandando no jogo, não, hein? Não estava mandando no jogo, não. Ele jogava mal no meio do campo, embolado no meio do campo, não tinha o apoio pelo lado esquerdo, só tinha o apoio com ele lá pelo lado direito, um pouco, porque o Nélio afrouxou um pouco na marcação. Agora, tinha um na frente, o Bolo no meio do campo e um na frente. Ele fez um ou dois bons ataques. O time do Flamengo também esteve enrolado no meio do campo. Quando começou a fazer jogadas pelo lado esquerdo, em cima do Nélio, e depois com a troca do Paulo Nunes, aí começou a subir o ritmo do Flamengo. Quando o Zinho começou a chegar um pouco mais pela meia esquerda, chegando próximo à meia-lua da grande área, aí começou a crescer o Flamengo. É meio fictício isso aí, hein? E aí o começo do segundo tempo aqui no Maracanã. Flamengo 1, Vasco da Gama 0. Por falar em tempo, não perca tempo, meu amigo. Você ainda pode participar do segundo sorteio da Sorte 92 da Instantânea Federal da Caixa, dia 31 de julho. São 3 prêmios de 100 milhões de cruzeiros. Dê uma chance à sua sorte. Instantânea Federal. Você nunca raspou nada igual. Os dois times voltaram com a mesma formação. Se o Carlinhos quiser, ele tem no banco de reservas Adriano pro gol, Rogério zagueiro, Fabinho meio de campo, Marquinhos também meio campo e Marcelinho atacante. E o Nelsinho tem o Carlos Germano no gol, o Alê na zaga, o Cássio que é lateral esquerdo, o Leandro, que é júnior e joga no meio de campo, e o Valdir, que ainda é amador e é centroavante. Tá com ela, Luizinho. 1-0 Flamengo. Estamos começando o segundo tempo aqui no Maracanã. Tá chegando aí Edmundo. Flávio. Vai meter na esquerda. Júnior vai dar combate ali. Fica na sobra Luizinho. O Flamengo tá todo aí, cada um ocupando o seu espaço e encostando no seu marcador. Jorge Luiz. Falta por trás do Gotardo, em cima do Bebeto, pega bem ali o Márcio Rezende. Márcio Rezende, o Tatá já disse, o amigo da Bandeirantes sabe, mas é sempre bom a gente falar, né? Ele que será o árbitro brasileiro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Aliás, a partir do próximo dia 25, a grande cobertura da Rede Bandeirantes. Transmissões ao vivo, matérias especiais, o nosso apito final. Tá parado, não tá valendo nada disso. É uma falta, uma jogada perigosa ali, favorecendo a equipe do Flamengo. Mas agora ficou nítido que ele apitou depois que a jogada aconteceu. Ele estava até sem o apito na boca. Ele colocou e depois apitou. O Vasco pega o Santos domingo no Morumbi. O Flamengo pega o São Paulo sábado no Morumbi. Sábado tem futebol ao vivo, mais do Campeonato Brasileiro para você na Bandeirantes. 4 da tarde tem Cruzeiro e Botafogo. E exatamente Flamengo e São Paulo. Tá com ela Gotardo. Chega Nélio. Piá. Tem o Gaúcho e tem o Zinho chegando. Vamos ver o que é que define ali o Piá. Chegou melhor ali o Tinho. Tenta tirar Charles, vai pegar essa sobra lá, o William. Primeiros 2 minutos, 45 segundos, segundo tempo. Tá com ela Paulo Nunes. Vai chegando para dar combate lá o camisa 8 Flávio. Paulo Nunes vai embora. Chega agora o Tinho. Meteu na frente pro Charles. E o Tinho chama o goleiro. Jota, pelo andar da carruagem, com esse futebol curtinho, é um excelente jogador, mas com esse futebol curtinho que está jogando,
O William não vai demorar muito, não. Domingo passado aconteceu isso, entrou o Cássio, armou um esquema lá pelo lado esquerdo, um tumulto na zaga do Flamengo. Está se arrastando o Edmundo pelo campo. E principalmente quando cai no seu lado bom, que é lá pelo lado esquerdo, que ele puxa todo mundo para lá, ele é bom jogador, ele é criativo, puxa todo mundo para aquele setor, mete a canhotinha dele e deixa todo mundo na cara do gol. Agora não está bem na partida, hein? Outra falta ali. Favorecendo a equipe do Vasco da Gama. 1-0 Flamengo. Estamos no segundo tempo. 25 graus a temperatura aqui no Rio. Eu acho até que está mais, viu? Sai com ela Gotardo. Júnior. Zinho não pega. Eduardo com ela. Mete no meio pro Bismarck. Júnior, Baiano tirou. Aí a tranquilidade pro Tinho. Jorge Luiz. Meteu na frente. Edmundo. Por baixo o Piá. Zinho com ela. Ligou aqui o Idemar. Falta. Tá valendo. A vantagem do Flamengo, tá certo o Márcio. E aí o Jorge Luiz chegou para matar o lance, né? E tá expulso de campo, Otávio. Eu achei absolutamente certa a decisão do árbitro. Absolutamente certa. Largou o Piá para ir no joelho do jogador. Não tem o que reclamar, jogada para cartão vermelho. Queria tomar que cartão, Jorge Luiz. Estava pendurado com 2 cartões. Foi nas pernas do Piá. Talvez tivesse ido na bola, o juiz até desce o cartão amarelo. Está caído o Piá e expulso o Jorge Luiz. O Vasco está em desvantagem agora no placar e no número de jogadores. Tem o Ale, que é zagueiro, no banco. Vamos ver o que o Nelsinho vai experimentar, né? O Eurico Miranda, o que ele anda de lá para cá, daqui para lá, não é brincadeira. Agora ele parou um pouquinho. Eu tenho a impressão que ele vai voltar a andar daqui a pouco, viu, Jorge? E vamos deixar claro também que não foi pelo fato do Jorge Luiz ter recebido o amarelo, porque ele não tinha ainda recebido o amarelo, não. Né? Não tinha recebido amarelo, não. Eu disse que ele estava pendurado com 2 cartões. Se tomasse o terceiro, ficava fora do próximo jogo. Mas ficou fora porque tomou o cartão vermelho, na minha opinião, merecido. E o Piá está fora de campo ainda sendo atendido. Tá aí a saída do Jorge Luiz. Vai o Vasco com 10, hein? Ele foi expulso a 4 minutos desse segundo tempo. Já passamos os 5. Agora o Flamengo tem que se lembrar que tem 4 jogadores que já tomaram cartões amarelos e que são jogadores de marcação, hein? E quem voltou para a zaga lá foi o Flávio. Tá com ela Paulo Nunes, olha o Flamengo chegando. Levantamento pro Gaúcho. Bandeira deu. Bandeira pegava impedimento do Zinho lá. Bandeirantes, o canal olímpico. Kaiser, uma grande cerveja. Vai voltar o Piá, que já está recuperado. Sábado a Bandeirantes começa a mostrar o Campeonato Paulista, 8 da noite. Alexandre Santos vai transmitir Grêmio, Sancarlense e Palmeiras. Lançamento do Luizinho lá pro Bebeto, muito na frente. Charles acompanha Bebeto no alcance, o arremesso é do Flamengo. Confirmando que nesse grupo o Santos até essa rodada chegava com 4, Vasco e Flamengo 3, o São Paulo 2. O Flamengo campeão brasileiro em 80, 82, 83 e aquele discutido título de 87, né? O Flamengo tem 96 anos de existência. Tá aí o Nélio. Júnior, Nélio, grande, bonita jogada. Mete no meio pro Gaúcho, Tinho chegou por ali. Luizinho. Pega uma falta do Gaúcho ali, o árbitro Márcio Rezende já cobrado. William. Ainda o William. Daí o Bismarck. 1-0 o Flamengo no Maracanã. Luiz Carlos Vinck. Por baixo na bola o Idemar. Flamengo com 11, Vasco com 10. Jorge Luiz expulso a 4 minutos desse segundo tempo. Bola no chão, falta para o Piá bater. Ou para o Idemar. O Vasco da Gama completa em agosto 94 anos de vida. Campeão brasileiro em 74 e 89. O Idemar. 89, gol do Sorato, que foi pro Palmeiras, né? É verdade. Olha o Gaúcho. Ela bateu na cabeça do Tinho.
Ela bateu na cabeça do Tinha, a bola seria muito bem servida ao gaúcho, hein? Olha só. Vink. 8 minutos do segundo tempo, tá dando Mengo no Maracanã, 1-0. Vink meteu essa bola pro Edmundo no peito do Gotardo Júnior com ela. E agora tudo é festa pra torcida do Flamengo, né? Sai por ali Charles, Paulo Nunes, lá vai Flamengo, lá vai Flamengo. Charles disparou lá pela direita. Veio pro meio aqui o Paulo Nunes. Complicou tudo, né? Olha o Bebeto. Vai pra cima do Júnior Baiano, hein? Vai pra cima do Júnior Baiano. Márcio manda seguir. Bismarck. Foi na bola, Júnior. Foi na bola. O Márcio parou, errou, hein? Eu acho que o Júnior carrinhou na bola. Ele parou para marcar essa falta. É, ele errou sim, você tem razão. Carrinhou o Júnior. E na sequência do lance é que ele foi dar de encontro com o jogador do Vasco da Gama, que aí tropeçou porque ele estava caído. E aí aconteceu a marcação da falta pelo Márcio Rezende de Freitas. E se ele tivesse perto, ele daria a falta do Eduardo, que pisou na perna do Júnior depois do carrinho correto do Júnior na bola. E foi o que o Júnior mostrou pro juiz, já. Exatamente. Falta boa pro Vasco, tá 1-0 pro Flamengo, tá lá Luiz Carlos Vink, Bebeto também, Gilmar já arrumou. Estamos no segundo tempo aqui no Maracanã. Olha o Bebeto, fácil, tranquilo pro Gilmar. Jota. Oi, Andrioli. Vamos abrir espaço novamente para o Departamento de Jornalismo da Rede Bandeirantes. Combustíveis mais caros, 24% em média, a partir de 0 hora desta quinta-feira. Detalhes no Jornal da Noite, logo depois do futebol, Jorge. Aí o Luiz Andrioli sempre com grandes notícias para todos nós brasileiros. Muito obrigado, Andrioli. Todo mundo vibrou aqui na cabine. É, isso é melhor do que um clássico. Brincadeira isso. Agora, Jota, deixa eu dar uma paletada aí. É o seguinte, a defesa aqui do Vasco está composta. Agora, meio do campo, Luizinho, Bismarck e William. E um pouquinho do Edmundo com o Bebeto na frente. Mas vem uma alteração aí, perfeito? Que ele tem que botar um pouco mais de gás nesse meio do campo e um pouco mais de qualquer coisa na frente, porque o Bebeto não pode jogar absolutamente sozinho lá na frente. Ô Gerson, fala. Atendendo ao seu pedido, o Nelsinho vê daí o que ele vê daqui o que você vê daí. O William, o capitão da equipe do Vasco, vai sair e vai entrar o número 14, Cássio, que é o coringa do Vasco da Gama, pendurado com 2 cartões, 22 anos, deu um gol no campeonato, originariamente é lateral esquerdo. E vai entrar aí, vamos ver que função ele vai exercer no campo. Exatamente. A função, Tatá, é exatamente a que ele fez no domingo passado. Ele fecha o meio do campo e ele aparece muito pelo lado esquerdo, porque ele é lateral esquerdo, ele apoia bem. Ele apoia, né, seguro pelo Eduardo, e quando o Eduardo vai, ele cobre o Eduardo. Olha aí. Olha o Zinho, olha o Zinho, olha o Zinho. Subiu muito a bola. Agora, ele tem que fazer uma alteração nesse meio do campo, que fica composto também de Luizinho um pouquinho mais atrás, eu repito, Bismarck e Edmundo. Perfeito? E com o Cássio também fazendo esse papel de meio do campo e um pouco também na frente, porque o Bebeto, repito, não pode só jogar na frente, isolado na frente. Precisa de uma maior força no meio do campo e naquele setor esquerdo. E o Cássio dá perfeitamente esse sentido ao time do Vasco. E ele chegou à seleção brasileira jogando do lado esquerdo. Paulo Nunes vai sair no time do Flamengo, vai entrar Fabinho, 21 anos, um gol no campeonato. É meio de campo. Será que é para trancar tudo, Gerson? Exatamente, o Carlinho não é bobo, né? O Carlinho conhece o Nelsinho. Quer dizer, o complemento do meu comentário ia ser esse. Ô Carlinhos, e você não vai mexer também nesse meio do campo? Porque tem que reforçar o meio do campo. O Flamengo continua com um bom ataque, porque ele tem o Nélio na frente mais o Gaúcho, e ele chega com o Zinho pelo lado esquerdo, fechando também o meio do campo. Quer dizer, o Flamengo vai corrigir também, tá certo? Um possível erro do seu meio do campo, exatamente em cima da mexida do time do Vasco. Perfeito. Olha o Nélio, olha o Nélio, olha o Nélio. Tinho foi na bola, chega Flávio. Flamengo 1-0, estamos no segundo tempo aqui no Maracanã, hein? Primeira participação lá do Cássio. Prensou com o zagueiro, o Márcio acompanha e dá tiro de meta. Bola para o Gilmar.
fazer a reposição. Bandeirantes, o canal Olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. Interessante também, né, Otávio, que até agora nenhum 0 a 0 nesta fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Que beleza, bom para todos nós. 3 a 3 Vasco e Santos, 1 a 0 Flamengo e São Paulo, 2 a 2 São Paulo Vasco, 1 a 0 Santos Flamengo. E daí para frente, Bragantino 2, Corinthians 1, todos os resultados do campeonato com gols para nossa sorte, para a felicidade do torcedor. Lançamento do Eduardo lá pro Cássio. Evitou a saída, o Bandeira deu legal, agora a bola é do Vasco. 1 a 0 Flamengo. Eduardo. Bandeirantes, o canal Olímpico. Complica tudo ali o Dinho. Júnior. Zinho. Manda seguir porque a vantagem é do Flamengo. O Gaúcho tá lá. Vamos ver, vamos ver. Ele espera a chegada. Fabinho tocou aqui para o Idemar. Olha o Flamengo. O Idemar. Zinho. Júnior. A torcida do Flamengo aproveita para gritar o olé. Pia. Vasco está com 10, é sempre bom lembrar. Edmundo. Pia tocou por baixo. Essa bola vem aqui para o Luiz Carlos Vinck. Tá aí o lateral, vai fazendo a aproximação. Tem só o Bebeto lá na frente. O Gotardo chegou. Boa abertura para o Cássio agora. Bom lance. Bom lance. Olha o Vasco fazendo a aproximação. Adiantou demais. O Cássio adiantou demais e ficou sem ela. Zinho. Flamengo pode trabalhar agora com facilidade esse ataque, hein? Tem 5 jogadores contra 3. Está chegando o quarto lá agora. Lá dentro essa bola muito na frente do Regis. Pouco mais de tranquilidade agora e o Flamengo podia matar o jogo, hein? 5 contra 3 no ataque, hein? O Júnior passou ali de lado, falou pro Márcio Rezende Freitas que aquele chute do Luizinho nele não vai ficar desse jeito, não. Já passamos dos 15 minutos, estamos no segundo tempo. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Amanhã tem mais futebol, hein? Amanhã tem Vitória e Criciúma, direto de Salvador às 8 da noite na faixa nobre. Para todo o Brasil, menos Salvador com José Luiz da tela. Bom lance do Bismarck, Júnior Baiano tirou. Olha o Flávio, olha o Flávio. Júnior Baiano estica a perna outra vez, é escanteio. Agora, quem pensa que o Vasco tá morto, não tá não, né, Gerson? É exatamente isso, Jota. E o Júnior Baiano com toda a razão, e o Gotardo aí com a mão na cintura, dando bronca no meio do campo, com toda a razão. Não pode vir o meio do campo do Vasco, driblando todo mundo. E essa bola, o carrinho do Júnior foi perfeito, Júnior Baiano foi perfeito, senão o Bismarck ia lá na cara do gol. Dá um tempo. Hélio, fez a falta o Luizinho, vai sair cartão, hein? Vai sair cartão. Ih, rapaz! Opa! Tá expulso o Luizinho. Ele vai expulsar o Luizinho, hein? Tá fora. Ele vai expulsar o Luizinho. Não, ficou barato. Que coisa, hein? Olha, do jeito que ele meteu a mão no bolso, seu Márcio Rezende, numa dessa aí, perde a autoridade. Tomou uma peitada clara do Luizinho. O replay pode mostrar aí pro telespectador. Que coisa, hein? Eu achei que ele ia usar o cartão vermelho. Não tô entendendo qual é o critério dele, não. Estamos vendo de novo aqui, ó. É, tomou uma peitada clara do Luizinho. Jogada para cartão vermelho. Fez a falta, reclamou, abriu os braços, o Márcio chegou e aí tomou um chega pra lá. Tomou um chega pra lá, eu pensei que ele ia dar o cartão vermelho. Luizinho tomou o terceiro cartão vermelho e não joga, terceiro cartão amarelo, eu tô com vermelho na cabeça. E não vai jogar contra o Santos. O Vasco já perdeu o Jorge Luiz expulso, o Luizinho só. O Luizinho é o único que tá pendurado que tomou o cartão. E saiu de maca aqui o Nélio. E essa peitada tinha que ter o cartão vermelho. E aí, claramente, né, Gerson? O árbitro raciocinou, refletiu, falou, opa, o Vasco vai ficar com 9. Não tem nada que raciocinar assim, mas raciocinou. Aí é que complicou. Quando ele raciocina, aí complica. Exatamente. Não tá aí pra fazer média, né? Tá aí pra pitar o jogo. Olha o Zinho. Vinck e Zinho. Vinck e Zinho. Estica bem a perna do lateral do Vasco. Faz bem a jogada em cima do Piá. Flamengo 1, Vasco 0 aqui no Maracanã. Júnior Baiano apertado pelo Edmundo. Bandeirantes, o canal Olímpico.
Vai voltar o Nélio, né? Chegando o Gotardo. Júnior Baiano. O Vasco ainda tem o Santos no domingo, depois pega o São Paulo aqui no Rio. O Flamengo tem o São Paulo lá no Morumbi e o Santos aqui no Rio. Voltou o Nélio. Fabinho toca para Júnior. Charles trabalha bem lá na direita com o jogador Fabinho. Gaúcho. Ajeitou errado pro Zinho. Essa bola é do Edmundo. Lá vai Vasco. Ele pega uma falta do Piá no carrinho, não. Tá valendo. O Bandeira também deu condição legal pro Cássio. Ah, mas o que que... Opa, sentiu. É distensão. Distensão. Aonde ele pegou, estirou. Sentiu o estiramento lá o Cássio. Mas veja só, num momento preciosíssimo pro Vasco da Gama tentar o empate. Você tá revendo, ó. Ó. Aí ele sentiu. Olha lá. E olha, se realmente se configurar o estiramento, que é o que parece pela característica da jogada, longe aqui de querer responsabilizar o preparador físico do Vasco da Gama, mas é um aquecimento mal feito, é isso aí que acontece, hein? O cara precisa de uma bola dessa de 40 metros no pique, a hora que ele precisa da perna direita que ele arranca, ela fica, ele vai. Vai sair de maca o jogador do Vasco da Gama, vamos ver se tem condição. Ah, e o não tem, viu, Tata? pelo jeito não tem. Não tem não. E o Nelsinho vem aqui falar com o Luiz Carlos Vinck, que até agora não esboça nenhum processo de alteração aqui. Não está aquecendo nenhum jogador no banco, não. Vai ter que gastar a sua segunda alteração, o técnico Delcinho do Vasco, porque não vai dar para voltar, não. O Gerson, na hora que ele pisou e saltou, o Gerson já saltou aqui também, né, Gerson? Exatamente. A mão onde ele botou, isso é característico. Pode não ter distensão, tomara que não, mas uma piscada e bem forte, porque é característico isso. Deu uma pisgada, você bota a mão e começa a mancar e a dar parada. Aí começa a pensar em 30 dias, 40 e tantos dias. Aí chega no vestiário, gelo depressa, porque senão vem um derrame. Deu uma série de coisas por aí afora. Tomara que não seja nada disso, hein? Tomara que eu esteja aqui mentindo, não dizendo nada. Mas, infelizmente, do jeito que ele pegou, foi assim. Agora, pobre do Nelsinho, que tentou armar o seu meio do campo, estava melhorando. Já tinha alguma coisinha por aquele setor esquerdo. O Cássio é um belo jogador, fez um belo jogo no domingo, lá por aquele setor, infelizmente... não dá mais, está fazendo sinal médico do Vasco da Gama, vai trocar o Cássio e o Carlinhos, o que assiste o jogo, é uma festa, né? E por enquanto o Vasco com 9. Né? E ele já meteu o Marcelinho aqui no aquecimento, que é um atacante. Olha o Nélio, olha o Nélio. Tá marcado pelo Flávio ali, chegava também o Zinho, Luiz Carlos Vinck, Zinho. Melhor pro jogador do Flamengo, mete lá pro Gaúcho, ajeitou pra quem? Pro Júnior! Espalma o goleiro! Defesaça do Regis, seria o segundo do Flamengo. O Júnior mataria o Vasco, faria 2-0. Edmilson do gol que tomou o Regis. Agora vamos louvar aqui o trabalho do Zinho, hein? Que raça ele foi, ganhou, tocou. O Gaúcho mostrou que apesar de não marcar 4 jogos, não é fominha. Serviu o Júnior, quase faz o gol. Vai sair, por enquanto, trocou. E a placa que saiu aqui na mão do Daniel Pomeró era para sair o Gaúcho no Flamengo. Vamos ver. Tá lá o escanteio favorecendo a equipe do Flamengo. Tá aí o novo jogador do Vasco, a próxima atração do Vasco. 1-0 pro Flamengo aqui no Maracanã. Cobrança do Zinho. Olha a curva, tirou, Flávio. O Idemar. Vai tentar tomar essa bola agora do Edmundo. E tomou. E tomou bonito. E a galera do Flamengo delira, né? Júnior Baiano. Vira todo o jogo, tenta meter lá do outro lado. Bandeirantes, o canal olímpico. Assista logo após Vasco e Flamengo, o VT completo de São Paulo e Santos. As alterações, vai sair o Gaúcho no Flamengo, entrar o Marcelinho. E no Vasco entra o reserva do reserva, né? Ele vai substituir o Cássio, que estava na reserva. Sai Cássio, 14, e entra Valdir, que é amador, centroavante, 20 anos, camisa número 16. E que foi o artilheiro da Taça São Paulo de juniores. É um excelente jogador, um excelente goleador, sabe se posicionar muito bem dentro da área. E o Marcelinho, inteligente, o Carlinho. O Gaúcho está perdido, o Gaúcho só fez só tocou essa bola aí atrasada pro Júnior bater, mais nada. Marcelinho fecha o meio e vai na frente. Levantamento do Edmundo.
Olha a sobra do Eduardo. Ainda o Eduardo está buscando ali espaço para bater. E ângulo, não teve. E o Cássio, que saiu, só jogou 9 minutos. Vai embora Charles. Vai embora o Flamengo. Tá 1-0 para o Flamengo aqui no Maracanã. E está chegando lá. Ele tentou meter essa bola para o Nélio. A sobra é do Zinho. É o Zinho, é o Zinho, é o Nélio. Posição legal. Legal, legal, legal. Por entre as pernas do goleiro. Agora ele quis fazer muito bonito, né? Quis meter muito efeito na jogada. Veja de novo, ó. Perdeu a bola do jogo, Nélio, né? A gente chama essa aí da bola do jogo. Ele quis meter no meio das pernas do Regis, ele faz o segundo gol e mata o Vasco. Tá com ela, Bebeto. 1-0 para o Flamengo. Vem por aqui o Júnior Baiano. 24 minutos do segundo tempo no Maracanã. Aí, Júnior. Tocou errado agora o Júnior, ainda deu. Zinho. Tá aí o Zinho. O que é que está acontecendo aí? Ao lado do campo nós estamos vendo aqui alguém se sentindo mal aí, né? É o Eduardo. Me parece ser o Eduardo, sim. Olha o Vasco. Edmundo. Mete na frente pro Bebeto. Gilmar vai sair, não saiu. Olha o Bebeto, ele perdeu o equilíbrio. Ele tirou a bola do Gilmar, ele fez a jogada que era a correta. O Gilmar já estava fora do lance, mas aí ele se desequilibrou. E quase o Vasco da Gama tem a grande chance. Você está vendo de novo aí, ó. Ele tirou do Gilmar. Aí ele se desequilibrou. Você não ficou do Vasco então, hein? Ô Jota, perdão, você não ficou com a impressão de um jogo perigoso, não? Do Gilmar? É. Olha o Marcelinho, agora tá impedido. Opa, já marcou. O Bandeira tá marcando impedimento do Piá, Gerson. Sabe o que acontece, Tata? Deixa eu me meter nesse papo. É que o Gilmar saltou e o Bebeto também. Aí valeu tudo. Agora, a bronca, todo mundo viu, a bronca que o Gilmar deu no Júnior Baiano é brincadeira. Sabe o que acontece? Primeiro que não pode deixar Júnior Baiano marcando Bebeto. Tem que... 2, 1. Um encosta, o outro sobra. Esse é o AEU do negócio. Segundo, o Júnior Baiano faz o pior. Ele acha que pode marcar sozinho o Bebeto. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que o Bebeto não é bobo, não fica na frente dele, fica do lado. E a bola é metida por cima dele. Daqui que ele vira aquele corpanzil todo, o Bebeto já passou. Essa foi a bronca do Gilmar. Presta atenção na marcação, Júnior Baiano. Olha o Edmundo aí. 26 do segundo tempo. 3 ali, 3. Marcelinho tomou, o Piá sai jogando. Vasco com 9, hein? Vasco com 9. O Eduardo foi pro vestiário. Vai ser atendido pelo departamento médico do Vasco da Gama. Não passava bem o lateral esquerdo do Vasco, não, hein? Aí o Bebeto recuando bola para Luiz Carlos Vinck. Luxamento na clavícula direita. Problema sério, hein? Na clavícula, tá certo você, Otávio. O Gerson também observava aqui. É preocupante realmente. Aliás, deixa eu corrigir a minha colocação clínica aqui. Luxação na clavícula direita. Olha lá, olha o Nélio. Fabinho tá lá do outro lado. Ele mete pro Fabinho. Bandeira da posição legal. Pode sair o segundo. Ele mete pra fora. Ele mete pra fora. Subiu a bola. Encobriu o goleiro Regis. A meta vai embora. Veja de novo, ó. Outra chance que o Flamengo perde. É uma bola do jogo atrás da outra. O Carlinho tá virado ao contrário. Aqui no banco de reserva. Ele ficou uns 2 minutos olhando pra galera aqui. Olha, eu conheci um treinador que eu jogava nesse time, que o meu time começava a perder gol, nós, né? Começávamos a perder os gols. Ele entrava em campo e queria bater no. Mas é a pura verdade, ó. O Carlinhos tá de costas, o Tatá falou verdade, mas tem que ficar, tem que sair do túnel, tem que entrar em campo. Escuta, isso aqui é o quê, ó? A chance tá aí, tá baixo, tá. Vamos lá, ó. Vamos lá, não é assim, tá aparecendo a oportunidade, o Vasco tá dando essa chance, todo quebrado, infelizmente, meio do campo já foi pro espaço, a defesa tá toda desencontrada, tá batendo cabeça ali, não dá mais para arrumar, o time do Vasco tá todo desesperado, tem que alguém botar a bola no chão e seguir o jogo. Olha o Charles metendo lá dentro, no peito do Luizinho, vai tranquilizar pro goleiro. Bandeirantes, o canal Olímpico. Kaiser, uma grande cerveja.
Já chegamos a 28, o Flamengo ganha do Vasco 1-0. E não é para desanimar o torcedor do Flamengo, não, absolutamente. Mas eu vi uma história mais ou menos igual a esta, sábado lá no Pacaembu, Santos e São Paulo. Santos estava inferiorizado, São Paulo chegou, perdeu 312 gols feitos e o Santos acabou empatando aos 47:30 do segundo tempo. Vamos ver. Está aí o Idemar. Torcedor do Vasco, não, torcedor do Flamengo, né? Que pode tomar o gol de empate na primeira bobeada. Olha o Zinho. Boa bola e a posição é legal, legalíssima do Fabinho. Ergueu a cabeça e tocou errado. Ele ergueu a cabeça e meteu brutinho pro inimigo. Falta ali. A situação do Vasco é incrível. O Luizinho, que está no meio do campo, né, um suposto cabeça de área, ele sai para a cobertura na lateral esquerda. Aí complica o meio do campo. Luizinho, pega aqui, ele aí vem ajudar o meio do campo. Aí entra sozinho o Fabinho pelo outro lado. Quer dizer, tá uma mina. A defesa do Vasco é uma mina no meio do campo também. Então é tocar no meio do campo e virar o jogo para a direita. Acabou o problema. Não tem muito o que pensar. 1-0 o Flamengo, tá com 9 o Vasco. 9 jogadores. 2 contundidos. 1 expulso. Olha o Luizinho. Ele marca uma falta agora ali do Fabinho. Bandeirantes, o canal olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra. O conhaque do milagre. Jorge Luiz foi expulso aos 4 minutos desse segundo tempo. Aí o Cássio saiu contundido. E o Eduardo também. Tá marcada a falta lá. Falta pro Vasco. Quem tá ajeitando é o Flávio lá, né? Não é ele não. O Vasco vai lá pra área com 4 jogadores. Tinho. O Tinho tá perto da bola, Luiz Carlos Vinck também. Foi o Tinho que arrumou, tá aí a barreira do Flamengo. 30 minutos de jogo. Vinck meteu lá dentro, tirou Gotardo. Vai voltar com uma proteção histórica. Isso aí eu nunca vi. Voltar com luxação na clavícula é só o Eduardo. Ah, não. Opa, essa não, Gerson. A primeira vez estava é uma brincadeira. O Nélio estava a primeira vez que recebeu a bola. Todo mundo no campo do Flamengo e o Nélio no campo do Vasco. Essa segunda foi uma vergonha. Ele não enxergou nada. O Edmundo atingiu o Marcelinho agora. É. E o Eduardo tem que se louvar o esforço desse jogador, hein? Ele vai voltar com um ombro só e um braço. O resto está tudo imobilizado. O lado esquerdo está inteirinho imobilizado. O lado direito inteirinho imobilizado. Olha lá, olha o Vasco. O Eduardo estava no lance. E furada, Júnior Baiano tá lá. Fica com ela, Gilmar. E olha, Jota, só quem jogou, o Gerson sabe disso. Que força dá um time que tá atrás do placar. Um negócio desse tipo aí, hein? O cara voltar sem poder jogar, né? Porque não pode jogar, né? Falta equilíbrio, não. Ele fica sem equilíbrio. Fica puxando para um lado só. Você viu agora que ele... E o Nélio foi lá, me permita. O Nélio foi lá, agora deu uma cuspida no rosto do Eduardo. Negócio lamentável, hein? Olha, e o Eduardo correndo atrás dele. O Márcio já viu. Já, olha lá. O Márcio já viu. Eduardo agora deu um cutucão no Nélio. Olha o Flamengo chegando. Fabinho se enrosca todo lá. Chegou Bismarck, tranquilizou pro Tinho. 1-0 o Flamengo. Bola metida no meio ali pro Bebeto. Pegou mal. Ele, o Gotardo, o Gilmar dá uma bronca no time inteiro do Flamengo. Olha o Gotardo, olha lá. Em cima do Charles, em cima de todo mundo. Sabe o que acontece? O Vasco, gente, tá todo quebrado, mas não tá morto. Não tá morto. De repente joga em cima dos erros, né, grassos do time do Flamengo. A defesa do Flamengo não pode abandonar. Até tem que parar ali. O meio do campo não pode sair, tem que parar. Tem que jogar o jogo. O Vasco é que tem que correr desesperadamente. Agora, deixar o Bebeto contra 1 é um crime. Contra 2, ele ainda acredita nele. Então tem que prestar atenção na marcação. Bela bola. O goleirão ficou, olha o Zinho pra fora! Inacreditável!
Inacreditável. Como é que o Flamengo não fez o segundo? Perde mais um no jogo, Otávio. O impressionante é o seguinte, o Zinho fez tudo certo, agora eu tenho pra comigo o seguinte, o goleiro de 1,90 m, com o tamanho daquele lá, se ele não sair pra ganhar a jogada, com certeza de ganhar, não sai, fica no gol. Porque o cara tem 1,90 m, automaticamente ele é lento. Se depois ele fosse recuperar, ele tá perdido. Foi o que aconteceu agora e o Nélio chegou 1 segundo atrasado. Se ele chega um pouquinho antes, ele fazia o gol de barriga. E aqui pelo replay, deu até a impressão de que o Nélio tocou na bola. Tocou assim meio de, né, na casquinha, meio de raspão. E ela ainda resvalou na trave para sair. Impressionante. 34 minutos, 1-0 o Flamengo. Tá lá o Vasco, tá lá o Vasco. Tá chegando o Vink. Vink meteu na frente. Limpou bem do Marcelinho. O Piá tá chegando, lá vem cruzamento, joga lá. Vamos ver essa sobra é do Bismarck. Gilmar! Gilmar cai ali pro canto direito e pega um momento de tensão. Mais um no jogo, né? O Gilmar é o único atleta do Flamengo que jogou as 22 partidas do campeonato, 23 com essa de hoje. Ele jogou todas. Não deu chance 1 minuto para os seus reservas. Bandeirantes, o canal olímpico. Vai Vink. Amanhã tem mais futebol aqui na faixa nobre da Rede Bandeirantes. Amanhã tem Salvador ao vivo. Vitória e Criciúma. Grupo de classificação do Campeonato Brasileiro. Para todo o Brasil, menos Salvador com Datena, Mário, Gilson. Sábado tem mais Campeonato Brasileiro. 4 da tarde tem Cruzeiro e Botafogo. Tem São Paulo e Flamengo. Vou falar em Botafogo, uma informação triste para a torcida do Botafogo. O Chicão sofreu um estiramento no treinamento de hoje à tarde no campo do Botafogo e vai ficar pelo menos 15 dias fora. Isso quer dizer o seguinte, que se o Botafogo for a final, ele não vai jogar as finais do campeonato. Sobe Júnior Baiano. Fabinho Júnior. Flamengo sempre lá pela direita, o gesto já chamou a atenção, é o que está acontecendo, mas fazer o quê, né? O Vasco está inferiorizado. Bola metida, o Bandeira deu legal, bom cruzamento. Chegava antes Luizinho do camisa 14, Fabinho. Flamengo tem escanteio lá pela direita. Vamos ver quem é que vai lá para cobrar. Elzinho. Faltando 9 minutos para o encerramento aqui no Maracanã. Agora tá certa a marcação do Bebeto. 2 sobram e 1 encosta. São 3. Aí começa a melhorar, a pensar certa a defesa do Flamengo. Cobrança do Zinho. 3 jogadores do Flamengo na área. Tiratinho. Vai ficar com ela lá o jogador Valdir. Mete na frente para o Bebeto. Ele e o Gotardo. Outra vez Valdir. Na bola. Lance limpo. Júnior. 1-0 Flamengo no Maracanã. Meteu na frente lá para a chegada do Zinho. E o zagueirão ficou. Ele vai tocar para trás. Pega mal na bola o Marcelinho. Outra chance perdida pelo Flamengo. E o Carlinhos de novo, olha pra galera, põe a mão na cabeça. Coisa impressionante, hein? Se o Flamengo cria essas oportunidades e faz, tinha feito pelo menos 5 gols aí. Né? Perdeu 4 chances reais. Sábado lá no Pacaembu aconteceu mais ou menos isso, hein? E o Santos empatou jogando com 9 aos 47 do segundo tempo. São Paulo cansou de perder gols feitos sábado lá no Pacaembu. Olha quem vem apoiando pela esquerda. Vê se é mole. Júnior Baiano. O Idemar. 37-40. É um desespero no banco do Flamengo. Já está chamando a nossa atenção aqui. O Tatá já chamou. Faz tempo. Olha lá. Zinho. Júnior Baiano está lá dentro. Olha lá. Era ele. Era o Júnior Baiano. Só claro, pegou uma falta ali, hein? Ele pegou uma falta do Júnior Baiano quando subia com o Vink. Vamos ver de novo o lance aqui, ó. Olha aí, ó. Ele pegou falta aí nesse lance do Júnior Baiano. E o Carlinhos estava indicando aqui pro Júnior Baiano ir lá para trás, para jogar lá. Aqui deixa que os atacantes fazem.
Barbaridade, que desespero, né? 1-0 o Flamengo. Marcelinho, Júnior. Marcelinho. Vai fazendo aproximação aí o Flamengo. Tá ganhando o jogo 1-0. Tira Flávio. Vai aparecer o Idemar. 38:40 do segundo tempo no Maracanã. Tá lá o Fabinho. Zinho. Chama lá atrás o Charles. O Idemar. Essa abertura é pro Piá. Tá pedindo lá dentro o Marcelinho. Ele prende um pouco, trabalha atrás com o Idemar. Júnior. Júnior. Por cima, pelo alto. Tá valendo. Jogada legal. Gol! Nélio para o Flamengo. 39 minutos do segundo tempo no Maracanã. Jogadaça do Júnior, jogadaça do Júnior. Nélio mata o Vasco no Maracanã. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. O Flamengo tinha que aproveitar a oportunidade de matar o jogo. Havia perdido 4 vezes essa oportunidade. O Júnior serviu o companheiro Nélio para o gol, terceiro dele no campeonato, gol 36 do Flamengo. 21º gol do Nélio em 89 partidas com a camisa do Flamengo. E o gol 469 no Campeonato Brasileiro. Flamengo mata o Vasco no Maracanã, 2-0. Resultado que pode levar o Flamengo a 5 pontos no seu grupo, que é o grupo A. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, né? O segundo tempo aqui no Maracanã. Não perca tempo, meu amigo. Tá aí o torcedor, ó. Você ainda pode participar do segundo sorteio da Sorte 92 da Instantânea Federal da Caixa, dia 31 de julho. São 3 prêmios de 100 milhões de cruzeiros. Dê uma chance à sua sorte, meu amigo. Instantânea Federal, você nunca raspou nada igual. O torcedor já realizou seu sonho, já invadiu o campo, já abraçou os seus ídolos e agora sai abraçado, né? Pelos policiais. 2-0 o Flamengo. Já passamos dos 40 minutos aqui no Maracanã. Aí o Vinck. Vasco está com 10 jogadores. Eduardo. Olha o perigo. Edmundo, Júnior, Baiano. Chegou para cutucar atrás para o Gilmar. Aí o Marcelinho. Com antecipação do Flávio. Bandeirantes, o canal olímpico. Esta quinta-feira, a seleção brasileira de Masters, comandada por Roberto Rivelino, se exibe em Mongaguá. No domingo vai a Assis, no interior de São Paulo. Dia 12 vai a Varginha, Minas Gerais. Mais uma grande festa a torcida do Flamengo aqui no Maracanã. 2-0 Flamengo. Esse aí não tá não. Certo, Bandeira? Esse aí tem posição legal. Mergulhou desesperadamente lá o Marcelinho, mas não deu. A jogada não é essa. Não é cruzar para o Marcelinho, que tem 1,5 m. Bom jogador, mas tem 1,5 m. Não é isso. É toque. No toque simples. O Flamengo chega mole, como chegou exatamente nesse segundo gol do Nélio. Tocando, segura na frente da área do Vasco. Porque o Vasco, como disse ainda há pouco, está todo quebrado. Tanto no meio do campo quanto a sua defesa. Então é toque, chega na cara do Regis tranquilamente. Bandeirantes, o canal olímpico. Assista logo após Vasco e Flamengo, o VT completo de São Paulo e Santos. Bandeira está marcando impedimento. Bandeira está dando impedimento aí do Uidemar. 42 minutos passados. Flamengo vai conseguindo a sua segunda vitória nesta fase do Campeonato Brasileiro. E a renda que deu tanta briga no domingo, até agora não apareceu, viu, Jotinho? Nada, né? E deu briga, sabe por quê? Porque o quadro móvel daqui tem 600 funcionários em dias de jogos como esse. E um detalhe, cada funcionário recebe 3 arquibancadas de pagamento, 30 mil cruzeiros. Então é 18 milhões só de quadro móvel. E o Vasco não concorda em pagar.
Por isso o Márcio Braga, na condição de presidente da Sudeste, foi lá e capou o dinheiro antes que o Vasco pudesse ver no domingo. O Flamengo está querendo mais, o Flamengo está querendo mais. Chega bem ali o Tinho, como é bom esse zagueiro, hein? Sai com ela Bismarck. 2-0 o Flamengo, Júnior e Nélio. Tá lá o Júnior. O árbitro parou lá para marcar esta falta. Não, não marcou não, tá valendo. 43. Amanhã tem mais futebol aqui na faixa nobre. José Luiz da Atena vai transmitir com Mário Sérgio e Gilson Ribeiro. Vitória e Criciúma, direto de Salvador. Menos Salvador. Foi falta não. Flávio chegou na bola. Na bola, tem razão. Totalmente na bola. 44. A torcida do Vasco vai indo embora. A torcida do Flamengo está comemorando ainda. Tentativa ali do camisa 9, Edmundo, vem com ela o Idemar. Marcelinho. Marcelinho ergueu a cabeça, vai meter lá dentro pro Nélio. É pro Nélio, é pro Nélio, é pro Nélio. O Tinho tá no lance. Júnior. É pro Júnior, é pro Júnior. Lá dentro, no caminho, chegava Bismarck, o camisa 7 do Vasco. O Nélio não fez o gol porque quis dar chapéu no Tinho dentro da área para fazer gol de craque. Olha, o Vasco fica ali com 3 pontos ganhos, mas não está morto não. Tá certo que vai precisar de combinação matemática, mas não vai ficar morto não. Agora o Flamengo fica bem com 5. Nosso amigo Nélio não pode fazer isso, né? Tem que matar o jogo, né, Nélio? Vai fazer graça em outro lugar, não é aqui, ué. Aí levou uma bronca do Júnior, bem feito. Tá na cobrança de escanteio. Olha a briga lá dentro, ó. Vai subir Gotardo na trave. O Wilson Gotardo meteu na trave. Que belo golpe de cabeça. E aí o Piá mandou lá para a torcida. Já passamos dos 45. O Vasco pega o Santos no final de semana no Morumbi. E o Flamengo pega o São Paulo também no Morumbi. Flamengo e São Paulo no sábado. Vasco e Santos no domingo. O campeonato vai ficando cada vez melhor. Márcio Rezende de Freitas vai apitar, vai encerrar o jogo, está marcando uma falta ali. Já passamos dos 45 aqui no Maracanã, está comemorando a torcida do Mengão. E como, né? Ó. Que belíssimo espetáculo vai proporcionando a torcida do Flamengo aqui no Maracanã. E eles sabem tudo, essa torcida é uma coisa fantástica, eu não me canso de falar isso. Essa torcida é nota 10. É de emocionar a qualquer um, né? Até aquele que não torce pelo Flamengo, é impressionante. Tá valendo, hein? Tá valendo, tá legal. Tá legal, olha o Mengo, olha o Mengo. Tá valendo aí, Luzinho tá pedindo ali. O Marcelinho tá aberto aqui, é pra ele. Tá 2-0 pro Flamengo, 46. Meteu uma curva, o Regis acompanhou. Eu sou isento para falar da torcida do Flamengo, que não sou carioca, né? Estadualmente eu tenho outra torcida. Mas é um espetáculo para turista, né? O turista que tá aqui no Rio, que vem ao Maracanã e vê um negócio desse, até aquele que nunca se ligou em futebol, a partir daqui, ele começa a gostar do futebol. É impressionante. Vai terminar. 2-0 o Flamengo. Está acrescentando o Márcio Rezende de Freitas. Está parado o jogo. A falta tem que ser cobrada lá atrás. Júnior marcou aos 40 do primeiro tempo com auxílio do Luiz Carlos Vinck, né? Bem da verdade. E o Nélio aos 39 fez 2-0. O Bandeira está marcando impedimento aí. Amanhã tem mais. Amanhã tem Vitória e Criciúma. Datena vai transmitir para todo o Brasil, menos Salvador, grupo de classificação. Momentos decisivos na divisão de classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Piá. Flamengo vai somando 2, vai a 5 pontos no grupo A. Olha o Nélio. Meteu para o Idemar. Parou no Flávio. Márcio Rezende olhou mais uma vez lá para o cronômetro. Já temos 47:30. Aí Edmundo. Eduardo. Chegou Idemar. Gotardo. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco da Gama. Aí Vinck. Acabou o jogo, né? Acabou. Márcio está acrescentando mais por sei lá o quê. Mas acabou o jogo. E agora sim, termina o jogo no Maracanã. Grande vitória do Flamengo. O Flamengo faz 2-0 no Vasco da Gama. Vai a 5 pontos no grupo A.
nesta fase semifinal do Campeonato Brasileiro, que você acompanha sempre aqui na Bandeirantes. Vamos voltar a